Olá pessoal, Dr. Jurandir da Clínica Nascimbene, Namastê, bom dia, boa tarde, boa noite para alguns aí. Vamos citar aqui, continuando a nossa série de vídeos que gravamos aqui na clínica, vamos falar um pouquinho aqui hoje da biorressonância magnética, né? Um dos exames que fazemos quando o paciente nos procura aqui é a detecção de metais pesados, agrotóxicos, pesticidas, solventes, parasitas, né? E nesse exame a gente costuma recorrer para esta maleta aqui que nós temos de frequências magnéticas, né? Por aqui, junto com o aurímeter, né? Que é essa peça que eu tenho em mãos aqui, a gente vai fazer, começamos aqui, por exemplo, com metais pesados. Então eu tenho aqui, por exemplo, frequência de metal, né? A gente coloca aqui e na altura do timo do paciente a gente vai verificar se tem a presença ou não do metal no paciente. Quando ele aponta para o paciente, a gente tem uma inclinação às vezes de 30 graus, às vezes vai a 90 graus, às vezes passa 130. De acordo com a inclinação aqui do ponteiro do aurímetro, você tem uma intoxicação maior ou menor dos metais. A gente começa inicialmente com a série de metais, que geralmente os metais, o que acontece? Os metais trabalham em dupla, geralmente. Atrás do metal, você tem um parasita escondido que atrapalha a enzima que está na frente, querendo trabalhar no metabolismo do paciente. Então, é muito importante a limpeza desse terreno biológico do paciente. A gente inicia essa limpeza retirando, a gente faz a avaliação primeiro dos metais pesados. Então, nós temos aqui cádmio, mercúrio, o alumínio, chumbo, níquel, ferro, zinco. Tudo isso a gente levanta, temos a frequência dos metais aqui, que vê a presença ou não. Existe uma ficha que a gente preenche e vamos apurar quais são os metais que existem no corpo do paciente. Outro exame que a gente faz é o exame dos parasitas que estão presentes no corpo do paciente no terreno biológico, né? Os parasitas, nós temos uma série de parasitas também. Tem parasitas como a TNAA, que é a sagital, tem a TNAO, que é a Solium, né, da carne de porco. Aí tem o Toxoplasma, o Helicobacter pylori, aí tem a clamídia, tem a tricomonas, tem a giardia, pseudomonas, vai uma série de parasitas que nós temos aqui. A frequência, da mesma forma, se identificar o parasita, a frequência do parasita no paciente, aponta. Caso não identifique, aponta para fora. É um exame não invasivo, não precisa fazer nenhum exame de fezes, exame de sangue, para apurar se tem o parasita ou não, ok? Verificado isso, nós preenchemos uma ficha diagnóstica, né? E apuramos os metais, os agrotóxicos, solventes, pesticidas, quais são os parasitas existentes, e aí propomos um tratamento ao paciente. De acordo com o número de intoxicação que tem naquele terreno biológico, a gente vai verificar o número de sessões necessárias para fazer aquela limpeza do terreno. Para essa limpeza, um desparasitante muito importante é o RPD, que é o radiante plasma. Ele tem uma luz de plasma, que é emitido aqui. Ele foi criado na década do século XIX por Raimund Reif. O parasita, quando você faz o diagnóstico no corpo do paciente, ele tem uma frequência em hertz por segundo, de acordo com o parasita, tem uma frequência. Nesse sentido, por exemplo, na lâmpada de plasma, você coloca o parasita no aplicativo do computador, vai emitir uma frequência contrária. Aí você fragmenta o parasita aonde ele estiver no corpo do paciente. O que é muito importante frisar, pessoal, o parasita, muitas vezes, ele não está alojado na parte intestinal, porque, como ele já está, ele existe no nosso plano, no nosso planeta há mais de 300 milhões de anos, ele se esconde no tecido lipídico, nas gorduras. Nem sempre ele fica no trato intestinal. Às vezes, no exame de fezes que você vai fazer, você não vai aparecer aquela clamídia, aquela giardia, aquela tênia, mas na biorressonância você consegue pegar, né? Porque ele emite um sinal, ele emite uma digital, uma frequência. Se ele estiver na unha do pé, eu pego ele pela biorressonância. E quando eu coloco aqui no radiante plasma, eu vou fragmentar esse parasita. Então, de acordo com o parasita, eu coloco uma frequência específica para o parasita
Isso foi criado, tem uns parasitas da Uda Clark, que é um gênio na área de desparasitação, né? Ela diagnosticou uma série de parasitas aí. Então, nós vamos colocar aqui no radiante plasma e vamos fragmentar o parasita, sem tomar nenhum vermífugo, nada invasivo. Você fragmenta e ele elimina pelas fezes e pela urina, ok? Os metais que a gente vai diagnosticar, existe uma outra máquina que a gente usa, que é o hidrovitale. Aí você, pela sola do pé, você faz a eliminação, uma frequência também que você coloca do metal, você puxa o metal pela sola do pé. E você vê pela alteração da cor da água, ele coloca o pé numa tina, né, de água, e você vê que a cor altera. Existe uma frequência que está puxando o metal, ele combina com um sal marinho que tem nessa água, e o efeito de oxidação altera. A água entra cristalina, no final de 30, 40 minutos, fica da cor da borra de café. Tanta sujeira que sai pela sola do pé. Essa limpeza do terreno biológico é muito importante. Retira metais, retira agrotóxicos, retira solvente, retira pesticida, retira parasitas, retira vermes, retira toda aquela sujeira que está no terreno biológico, você vai limpando a água do aquário. Aí você vai começar a suplementar o paciente com nutracêuticos, com ortomoleculares, com vitaminas. Aí a resposta é adequada. Vai ter uma resposta boa, porque você já limpou o terreno biológico do paciente. Tudo de uma forma não invasiva, dentro de uma medicina integrativa, medicina limpa, né, sem uso de vermífugos. Você vai realmente ver o foco onde você tem que mexer. Tudo através da biorressonância magnética, que é uma ciência que já existe há centenas de anos. Ok, pessoal? Aqui dentro da clínica a gente vai fazer essa associação para vocês aí. Obrigado pela atenção. Vamos curtir o vídeo aí, que nos ajuda bastante, pessoal. Bom? Namastê, pessoal.